Considerações espirituais sobre os incêndios. Obviamente, todos sabem como ocorrem os incêndios. A maioria deles, como temos visto frequentemente nos jornais, é causada por fósforo, cigarro, braseiro, aquecedor elétrico, etc. Geralmente tem como motivo o descuido do ser humano. Evidentemente, isso não está errado. Todavia, creio que, na posição de religioso, não seria demais esclarecer a causa dos incêndios do ponto de vista espiritual. A doença, como sempre explicamos, é a ação purificadora do corpo humano. Quando as toxinas que nele se acumulam atingem certo limite, passam a causar distúrbios à saúde e por isso surge uma ação para eliminá-las. Esta é uma ação de limpeza sem a qual não é possível manter a saúde. Trata-se, pois, de uma lei universal e uma grande dádiva de Deus. Como a ciência ainda não conseguiu identificar essa lei, interpreta tudo de forma completamente errada. Portanto, por mais que ela alcance o progresso, é fato que permanece preocupada sem saber o que fazer frente ao número de doentes que continua aumentando. Talvez achem estranho eu falar de doença para explicar as causas do incêndio, mas na verdade a causa de ambos é a mesma, visto que o incêndio também é uma ação purificadora. A causa das tempestades também é o acúmulo de impurezas no mundo espiritual, ou seja, nuvens espirituais. E estas são originadas pelo mau sonem, más palavras e más atitudes do ser humano, e as tempestades sobrevêm como ação de purificação e de limpeza dessas nuvens. Ou seja, elas são dispersadas pelo vento, lavadas e carregadas pela água e secadas pelos raios solares. Assim se processa a purificação. Conforme pudemos ver, a doença é a ação de purificação e de limpeza do corpo humano, da mesma forma que a tempestade é do ambiente terrestre. O mesmo se dá com as edificações. Quando as impurezas nelas acumuladas atingem certo grau, ocorre o incêndio, que é uma ação purificadora. Essas impurezas se devem ao fato de ter sido empregado dinheiro sujo nessas construções e ao acúmulo de más ações por aqueles que as utilizam. Em relação a isso, tempos atrás, ouvi um caso interessante relatado por uma pessoa que tinha o dom da clarividência. Alguns anos antes do grande terremoto que atingiu a região leste do Japão, andando pelas ruas de Tóquio, ela teve uma visão espiritual. E em lugar de casas e prédios magníficos, ela viu barracos enfileirados e achou estranho. Somente quando ocorreu o terremoto entendeu o significado da visão que tivera. Sempre afirmamos que tudo ocorre primeiramente no mundo espiritual, o que é verdade. Em outras palavras, pela lei do espírito precede a matéria, a purificação tem lugar antes no mundo espiritual e depois se projeta no mundo material. Por ocasião do recente incêndio da cidade de Atami, o edifício onde funcionava a nossa sede provisória, apesar de ter sido cercado pelas chamas, não foi tomado pelo fogo. É natural isso ocorrer, pois nele não havia impurezas como as que citamos anteriormente. Conforme vemos por meio desse fato, se materialmente as edificações forem construídas com materiais não inflamáveis e espiritualmente o acúmulo de impurezas for evitado, aí sim nascerá uma cidade permanentemente segura. A esse respeito, alguém pode retrucar. No caso das cidades ocidentais, que são construídas com materiais não inflamáveis, mesmo que tenham impurezas, elas não têm por que se incendiar. Contudo, não é bem assim. O fato de cidades inteiras terem sido destruídas pelo bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial mostra o princípio acima exposto. É importante estar ciente que, realmente, a lei do universo é absolutamente inviolável.
em 20 de maio de 1950. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama